Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração santo. Amém? Meus irmãos, a beleza de servir a Deus é que nós sempre temos acesso em primeira mão de tudo no futuro que está por vir. Aqui nós vemos o servo de Deus, Moisés, depois de ter vivido muitas experiências, vendo vários sinais, muitos milagres aconteceram no Egito. Moisés, já cansado no deserto, contemplando a dureza do coração do povo, diante de tudo que Deus já havia feito, diante de tudo do que estava acontecendo, porque as pessoas, Deus disseram que toda aquela geração que saiu do Egito com mais de 20 anos, salvo Josué e Caleb, todos eles iriam perecer no deserto, porque eles não creram, não confiaram, não se apegaram à promessa que Deus havia feito a ele. E Moisés, diante de tudo que havia acontecido, diante de tudo que estava acontecendo, ele olha para o povo e ele faz uma oração. Porque não adianta, meus irmãos, nós louvarmos, não adianta você orar, não adianta sobre nós, não adianta você dar a tua vida se você não conhecer Deus, se você não aprender a conversar com o Senhor, se você não entender a voz que Ele, o linguajar dele para contigo. Você vai passar todo o teu tempo dentro da igreja, cumprindo todos os rituais que não passarão de ritos, e você não vai, e nós não iremos chegar ao lugar. Seremos igual aquele povo durante 40 anos. Andou em círculos, todos eles pereceram esperando a promessa de Deus se cumprir, e ela não faltou pão, não faltou água, os pés não se incharam, roupas não se desgastaram, mas todos eles pereceram. Porque Deus é Espírito. E só existe uma maneira que nós vamos entender quando é Deus e quando é o inimigo que está falando no nosso ouvido. Só tem uma maneira de diferenciar: quando nós, por hábito, nós passamos a meditar na palavra. Quando o Espírito Santo ele nos exorta, nos incentivando a meditar na palavra, é para que você possa ouvir somente a voz de Deus.
é para que o inimigo da tua alma ele não consiga te iludir e puxar o teu tapete e te destruir. Porque foi isso que Moisés ele viu acontecer. Pastor, mas Deus não falou que iria fazer. Deus falou que iria fazer. Mas Deus, ele usou o que todos aqueles que estão ao serviço dele, para que aquela mensagem, aquela profecia, ela se cumprisse. Então o povo foi perecendo, o povo foi padecendo, e o povo não estava entendendo. A palavra ela fala para nós que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse trecho, ele só tem efeito quando eu me torno uma igreja de Cristo. Quando eu me torno a luz do mundo. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que ele fala que vós sois o sal da terra. Depois ele fala que vós sois a luz do mundo. Você já tentou comer uma comida não temperada? Tenta comer. Ela não tem gosto, não tem sabor. Tenta comer. Algo simples, a batata frita. Dá para comer sem salgar. Mas quando você acrescenta o sal, o sabor ele aprende. Surge um sabor diferente. A carne surge um sabor diferente. A comida com tempero, ela tem um sabor diferente. Ela se torna desejável, apreciável. Mas se esse tempero, se for muito sal, é insuportável. Se for muito carregado no tempero, vai te fazer mal. Assim mesmo é a luz. Se nós ali colocarmos vários refletores aqui dentro acesos, ninguém vai aguentar ficar. Primeiro o calor, que vai ser um calor insuportável. E a claridade, ela vai queimar a pele e vai queimar, ofuscar a nossa visão. Então, quando ele fala que o servo dele tem que ser o sal do mundo e a luz deste mundo, ele está dizendo que você tem que buscar Deus na medida para que a promessa dele se cumpra na tua vida. Não é ler um pouquinho, não é orar um pouquinho, não é buscar um pouquinho. É você realmente firmar um propósito com o Senhor. Para que você realmente seja o sal. Para que aonde você for, para que aquelas pessoas que tenham contato contigo sejam conversas prazerosas, momentos de aprendizagem, momentos edificantes. Para que quando você abrir a tua boca, realmente as palavras que fluírem dos teus lábios, ela possa orientar, ela possa direcionar, não é dar conselho não, é numa conversa informal. Porque nós temos que lutar para ser profeta, não somente ter o dom. Aquele que luta para ser profeta, ele medita, ele jejua, ele ora, ele busca Deus a todo momento. Porque ele, numa conversa, ele está entregando a mensagem. Numa conversa, ele está exortando. Numa conversa, ele está abençoando. Porque tudo por ele está comprometido com o Senhor. Então, o sal
o tempero é na medida certa, a luz, a claridade é na medida certa. Então, aonde esse servo ou esta serva for, então irá se cumprir a promessa que Deus falar a Abraão: tu serás uma bênção. Aonde tu for, tu serás uma bênção. Em ti, benditas serão todas as famílias da terra. Então, aquela promessa que Deus ele entregara a Abraão, aquela unção que ele derramou sobre Abraão, ela se estenderá na tua vida. E você vai ver que nos momentos mais cruciais, a manifestação do poder de Deus, ela vai ocorrer na tua vida, como ocorreu na vida de Moisés e de tantos outros. Por isso que esse trecho que fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, não é para todo mundo, é somente para aqueles que estão comprometidos, para aqueles que realmente estão lutando para ter este Espírito, para ser a igreja de Cristo aqui na terra, para aqueles que realmente estão lutando para ser cidadãos celestiais. Ah, pastor, mas eu erro, não tem problema, todo mundo erra. Jesus mesmo me falou que perfeito é somente o Pai que está no céu. Mas Deus, Ele quer olhar para você e ver o teu esforço, o teu empenho, a tua luta, a tua dedicação. Ele quer ver em você, ver Davi ali. Davi, quando ele ora no Salmo 51, ele não está orando por causa da morte de Urias, não. Urias morreu, quem mata é Deus. Mas ele está orando ali, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti, porque ele viu que Deus depositou e entregou tantas coisas na mão dele, confiou tantas coisas a ele, deu a ele tudo que o coração dele desejou, e ele entristece o coração de Deus. Ele faz com que os inimigos de Deus blasfemem o bom nome do Senhor. Então aquilo acaba com ele. Ele fala: Senhor, foi somente contra ti, somente contra ti. Porque ele entendeu, a relação que ele tinha com o Senhor. Ele tinha que ser, ter mais cuidado. E ele entristeceu o coração de Deus. E ainda abriu um caminho para que os inimigos do Senhor maldissessem contra ele. Então, Davi, ele cai em profunda dor, em profunda tristeza. Ele ora, ele clama, e Deus, a lei dizia que ele teria que morrer, mas Deus, olhando para o coração dele, olhando para a postura dele, Deus faz com que Davi viva. Ele pagou, ele viu o preço, ele pagou um preço muito alto por ele ter entristecido o coração de Deus. Ele chorou, mas ele entendeu que Deus o havia perdoado. Então, quando a palavra fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, isso tem que refletir para a tua vida, tem que ver se esta passagem dele, ela alcança você. Porque somente aqueles que são a igreja de Cristo é que realmente tudo contribui para o bem do amor que ele tem por Deus. Porque ele vai aceitar o que Deus está fazendo. É aquilo que Moisés. Então Moisés fala: nos ensina a graça. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo com tantas coisas fúteis.
perdemos tanto o nosso tempo com tantas coisas e poderíamos aproveitar mais a oportunidade que o Senhor nos dá. Agora, pega este versículo e traz para os nossos dias. Vê, meus irmãos, o tempo que você passa numa rede social, o tempo que você passa diante da TV e vê o tempo que você tira para meditar na palavra, para você orar. É isso que ele está falando. Ensina-nos a contar. Porque quando você medita, quando você busca, a tua mente, a tua alma, ela vai estar cheia de bons pensamentos. A sua mente, a tua alma, elas irão fazer projetos que irão dar certo. A tua alma, o teu coração irão ver o futuro que Deus irá te revelar, porque você está buscando conhecê-lo na profecia das profecias, que é a palavra. E foi esta falta de entendimento, foi esta falta de conhecimento que fez com que o povo foram perecendo um após o outro. Deus falara que toda aquela geração iria perecer no deserto, mas nós sabemos que o Senhor, Ele é misericordioso. Nós sabemos que a misericórdia de Deus ela é infinita. Ele falou que ia matar eles, põe ordem que dentro de 3 dias eu vou te matar. A atitude do rei Ezequias rendeu a ele não somente a cura, não somente a vitória sobre os inimigos, e Deus acrescentou mais 15 anos. Não é isso? Porque é assim que Deus faz. Deus disse para Jonas: vai lá e diga que dentro de 40 dias eu vou destruir a cidade de Nínive. Era a capital dos assírios, era o povo que mais maltratava. Eles eram cruéis, sanguinários, como se fazia menção do povo de Deus. Então, Jonas tinha toda a razão para agir daquela maneira. Mas a minha opinião não interessa. O que importa é o que Deus, são os projetos de Deus. Porque Ele fala: eu sei o que eu tenho a teu respeito. Se eu não me engano, é em Isaías 55. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são o vosso pensamento, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que lhe é necessário, e prosperará para aquilo para que eu a designei. Entendeu?
a palavra, quando realmente você entende que tudo está nas mãos de Deus, então agora você não vai reclamar, você não vai murmurar, porque se tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, olha o que ele está falando aqui, ó. O meu pensamento não é o teu pensamento, o meu caminho não é o teu caminho, porque assim como a água ela desce e a neve desce para fecundar a terra, para que a terra ela germine, assim a minha palavra, ela onde ela entrar, aonde ela ser semeada, aonde ela brotar, ela vai gerar frutos, ela irá gerar bênção. Por isso que você tem que refletir se realmente você está incluído no versículo que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que Moisés ele fala desta maneira: me ensina, Senhor, me ensina a contar, me ensina a valorizar, me ensina a entender. Qual o momento? Eclesiastes 8 fala: há tempo para tudo. Qual o momento, Senhor, que eu tenho que chorar? Eu não sei. Qual o momento, Senhor, que eu tenho que clamar? Eu não sei. Qual o momento que eu tenho que correr? Eu não sei. Então me ensina. E nós só iremos aprender alguma coisa se nós estudarmos. E o estudar em questão é você pegar a palavra e meditar nela em todas as oportunidades que você tiver. Levantou antes de celular, antes de qualquer notícia. Blinde a sua mente, medita na mensagem. E antes de dormir, medita na mensagem, para que o teu coração esteja sempre voltado para os projetos e os planos de Deus. Porque agindo assim, você verá que os teus desejos, o desejo do teu coração, eles serão concretizados. Você vai ver que nada irá passar em branco na tua vida. Você vai entender que cada situação que tu vive, tu vai entender o propósito de Deus para ti. Mas isso nós só concretizamos quando nós começamos a falar com o Senhor na sua linguagem, que é através da palavra. Então, o apóstolo Paulo, ele é usado para falar que existem muitas vozes no mundo, mas quando você tem o hábito de conversar com Deus, o maior que sejam as vozes, você só vai reconhecer, entender, seguir, dar crédito, é a voz de Deus, porque esta voz, esta semente, ela estará plantada dentro de você e ela estará dando fruto a todo momento. Então, meu irmão, é isso. Moisés, ele olhou e o povo não entendeu. Deus disse que ia matar, mas ele falou que ia matar Ezequias e não matou. Ele falou que ia destruir Nínive e não destruiu. Deus falou, mandou a serpente para picar e matar as pessoas. O povo que se quebrantou, ele colocou lá, uma serpente de bronze. Ele disse que ia matar, toda aquela geração ia perecer. Mas se eles tivessem se quebrantado, Deus teria voltado atrás, porque Ele não tem prazer no sofrimento e na morte de ninguém. Na morte antecipada, porque Ele diz no Salmo 122 que preciosos para Ele é o momento da partida dos seus santos.
quando você luta para ser a igreja de Cristo. Então, quando chegar o momento da tua partida, o Senhor estará ao teu lado para te dar segurança, para te dar a certeza, para te mostrar um mundo para onde tu irá viver comigo. Mas isso não é para todo mundo. Quantos no nosso meio o Senhor já está preparando para ter encontro comigo? É aqui. Então ensina-nos, Senhor, a contar, a entender. Ensina-nos a reconhecer, para que não pereçamos e venhamos nos afastar de Ti. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa mudar o quadro que tu está vivendo. Não importa se é enfermidade, se é o desemprego, se é a desavença, não importa o tipo de caos que esteja te assolando. O Senhor está dizendo, o Espírito Santo está nos falando esta noite, que se você quiser, você pode mudar esta situação. Vai depender somente de ti. Então, reflita se realmente você está incluído na passagem que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele versículo são para aquelas pessoas que realmente tomaram a decisão com o Senhor. Para aquelas pessoas que não, que questionam para entender. Porque Davi, ele fala: Senhor, eu estou em profundo aperto, a ponto de eu molhar a minha cama. Tamanha é o choro e as lágrimas que descem do meu coração. Então, o sofrimento, a dor, ele virá, porque é assim que crescemos, é assim que entendemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Mas o Salmo 30, ele fala para nós que o tempo da minha dor, o tempo do meu sofrimento vai depender somente de mim. Ele fala que o choro pode durar noite. Quando você lê Marcos 5, você vê Jairo, viveu 12 anos com a filha. Quando ela fez 12 anos, ela fica enferma, ele corre e vai a Jesus. E uma mulher, quando a filha de Jairo nasceu, uma mulher começou o sofrimento dela, sofreu 12 anos, perdeu tudo que tinha, perdeu os bens materiais, perdeu, as pessoas que a amavam, se afastaram dela porque ela estava impura, estava imunda, não podia ter contato com ela. Ela perdeu tudo. 12 anos. E você vê que Jairo, quando viu o problema, ele correu para Jesus. Então, quem vai determinar o tempo da nossa dor, o tempo do nosso sofrimento, quanto a nossa vitória ela vai demorar para bater na nossa porta, para se fazer presente na nossa vida, é a dureza do nosso coração. Então, por isso, eu digo e afirmo, ninguém sofre demais. Nós sofremos à medida da dureza do nosso coração. Mas já que você tem esse conhecimento, então não sofra, meu irmão. Nos primeiros sinais, se volta para Deus. Porque por mais dura que tenha sido a mensagem, por maior que tenha sido a maldição, ele fala que o coração
quebrantado e contrito Ele não despreza. Então desça do teu trono, saia do teu pedestal e se prostre diante dele. E tu vai ver que nesta noite tu irás sair com vitória, confirmando nas tuas mãos. Vai depender somente de ti, porque a oportunidade de mudar o quadro Ele está dando a todos nós, sem exceção. Creia nisso e toma uma decisão, e tu vai ver a glória de Deus numa totalidade na sua vida. Amém?